Olá, boa noite a todos. Hoje nós damos início, então, a este projeto que, a princípio, vai se dar sequência no canal do YouTube, esse projeto chamado Minha História Cura. Um canal dedicado a contar histórias de mulheres reais, então, contos terapêuticos vivos, para que você possa também se inspirar na história dessas mulheres que vão estar passando por aqui nessa série de lives que vão acontecer iniciando hoje, estreando hoje. Então, a princípio era para ser estreia do canal no YouTube, mas tivemos alguns contratempos, então a gente vai fazer essa live aqui pelo Instagram e posteriormente estaremos postando ela lá no canal do YouTube para deixar junto com as demais que provavelmente serão feitas por lá. Então eu quero convidar você que está assistindo essa live, tanto hoje quanto gravada, para que você reflita sobre tudo que nós vamos trazer aqui, reflita sobre a história da Ruama, minha convidada de hoje, e que essa história incrível possa também inspirar você e inspirar muitas outras mulheres, e que você também tenha sinta esse chamado e tenha essa vontade de estar aqui compartilhando a sua história, porque a minha história, a sua história, a nossa história cura. Então a minha convidada já está aqui, né, na live. Eu vou trazer ela para cá. Assim que você conseguir, já pode entrar aqui ao vivo comigo. Oi? Oi. Boa A minha noite. câmera estava ao contrário. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, Cris. É uma honra enorme ter você aqui. É Para uma mim honra também. enorme estar estreando, né, esse futuro canal do YouTube. Hoje, então, acontecendo aqui a live pelo Instagram, mas esse futuro canal no YouTube, chamado Minha História Cura, que tem esse propósito de contar a história de muitas mulheres incríveis, assim como você, como a sua história. E quero dizer que estou muito, muito feliz que você faz parte, né, de toda essa jornada também da Academia da Mulher Diamante. Teve aí uma passagem muito marcante e eu tenho certeza que a tua história vai impactar a vida de todos que estão assistindo aqui esta live hoje. Também estou muito feliz, é a minha primeira live. Estou com aquela ansiedade de iniciante, mas estou muito animada também para essa conversa. Eu acredito que vai ser um momento de reflexão para mim também, né? Para eu perceber o quanto que eu evoluí nesse tempo. Com certeza, nós estávamos nos bastidores, né? Colocando as perguntas para a gente trazer aqui na live de hoje e já estávamos nos emocionando. Então, é algo realmente que faz total diferença, né? Fez total diferença para mim, para você e com certeza vai fazer para todos que estão aqui hoje, também para os que vão assistir gravado. Então, Rama, eu gostaria que você começasse se apresentando, dizendo de que cidade você é, que você é mãe, né, de 4 filhos, esposa, qual a sua profissão hoje. Bom, eu sou aqui de São Paulo, nasci no Nordeste, mas moro em São Paulo desde muito pequena. Sou mãe de 4 filhos lindos, abençoados. Sou casada há alguns anos. Hoje eu trabalho com digital, com marketing digital. E o meu foco aqui dentro do digital é justamente buscar essa oportunidade de transformar vidas, né? Porque eu acredito que a gente tem essa ferramenta nas mãos de alcançar vidas que precisam, negócios, né, e vidas que precisam ser transformadas, e isso impacta a família de uma forma geral, né, que é o meu grande objetivo de vida, é impactar famílias. E foi essa forma que eu encontrei. Sim, eu lembro que quando você chegou, né, na Academia da Mulher Diamante, quando a gente se conheceu, foi em janeiro, né, desse ano. E eu lembro que quando você chegou, né, você até não conhecia qual era a função de uma social cell e você estava ainda nessa profissão e veio já com esse intuito, né, com essa busca de escutar aquele chamado interior que você sentia
para se conectar com o teu propósito, né? Que você sentia que você poderia fazer algo mais impactante, assumir realmente um propósito, uma contribuição na vida das pessoas. E é lindo acompanhar a tua jornada hoje, né? Depois você também desenvolveu a tua mentoria, que está aí em processo de construção também, e agora também atuando com essa missão linda aqui dentro do digital. Então, realmente foi uma transformação bem impactante. Sim, foi um divisor de águas, né? Porque eu lembro que eu cheguei com muitos questionamentos. Eu tinha passado ali por um período de quebra de crenças, né? Eu venho de uma família muito conservadora, muito religiosa, e eu, em algum momento, me desprendi da religiosidade. Eu continuo com a minha base de fé, eu tenho os meus princípios muito bem alinhados, mas a questão como eu posso dizer, procurando as palavras, da religiosidade em si. Eu saí desse sistema controlador. Eu não me enxergava mais ali. E por um momento eu me vi sem identidade, porque era o que eu tinha por verdade uma vida inteira, né? E aí Sim, me surgiu uma pergunta: quem era Deus? E me surgiram muitas questões. E foi quando eu me conectei com você. Foi quando a gente começou a interagir ali no seu perfil. E foi a porta para que alguns dos meus questionamentos começassem a ser respondidos. Mas aquilo ali sim, era só o início. Eu mal sabia tudo que eu ia descobrir nesse processo. E sim. venho descobrindo ainda, né? Porque o processo ele é bem comprido, ele não tem um fim, né? Não. Não tem. Tu sabe que quando eu fiz aquela vez aquele stories, né? Eu sempre falo isso, que nem eu disse, a minha frase é encontre a sua verdade. E para mim, né, aquele post que eu fiz nos stories quando a gente se conheceu, é a minha verdade, né? Essa minha questão com religião e religiosidade, essa questão de eu acreditar realmente que Deus está dentro, né, de cada um de nós, que nós somos centelhas divinas e que quanto mais a gente mergulha para dentro, mais a gente se conecta com Deus. E como a Ruama estava nesse processo, né, de questionamento da religiosidade, se questionando sobre várias crenças, se conectou muito comigo. E aí eu vi que ela veio, né, e eu pensei, nossa, ela vai me dar uma bronca, né? Quem sabe já vou ter meu primeiro hater aqui. E aí me surpreendeu quando você chegou para mim dizendo que também estava sentindo isso, né? Sentindo essa ruptura com a religiosidade, buscando mais entender a fundo a espiritualidade em si, viver a espiritualidade de uma forma única. Então, esse processo ele já começou, né, desde o primeiro dia de uma forma muito profunda. E eu gostaria de te fazer umas perguntinhas, se eu posso. Pode. Então, Rama, eu gostaria que você dissesse aqui para nós, né, que estamos aqui te assistindo, te acompanhando. Até quero agradecer a todos que estão aqui. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Quem era você antes da Academia da Mulher Diamante? Eu era uma mulher um pouco perdida. Eu tinha muitos questionamentos que eu achava até que eram bobagens minhas. Eu tinha esse sentimento, eu achava que era coisa da minha cabeça. Só que conforme a gente foi avançando ali no processo, eu vi que era algo muito, muito acima do que eu pude imaginar. Que aqueles questionamentos que eu tinha dentro de mim mesma, eles tinham respostas. E a cada conversa, você ia trazendo isso intuitivamente. Até a gente comentou sobre isso, né? Mas era muito. Eu não sei nem a palavra certa, Cris, para ser sincera, para expressar isso, porque era muito interessante, assim, antes de eu te falar, você já tocava naquele assunto. Isso para mim foi muito marcante. Eu lembro que a gente começava a aula, né? E eu dizia, oi, tudo bem? E aí, como é que foi a semana? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, isso, isso. E você, eu não acredito que a gente vai falar sobre isso. Eu vivenciei isso a semana toda. Estamos muito conectadas e não sei o quê. Exatamente isso. Eu costumava, eu gosto muito de conversar comigo mesma. Então, o meu pensamento, ele me responde. E eu não sou muito de abrir a minha vida, de conversar, de contar o meu íntimo, né? Eu não sou de compartilhar com outras pessoas.
Eu sou um pouco fechada. E eu gosto dessa dinâmica de conversar comigo mesma, de responder os meus próprios pensamentos, de me questionar. E aí eu ficava nesse processo a semana inteira. Quando chegava no dia da nossa reunião, da nossa terapia ali, você vinha com o assunto, sem eu falar nada. Isso me marcou demais. E aí a gente ficava, né, vendo todas as coincidências que tinham acontecido na semana. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. A Paula aí também, que foi uma pessoa em comum, né, através do qual a gente se conectou também. Então, gratidão por isso também. Mais uma pergunta. O que te Sim. levou a buscar algo diferente naquele momento da sua vida? Olha, o que me levou, eu acredito que foi uma mudança de pensamento radical. E eu não sei aonde ela começou, mas eu sinto que foi ali em meados da pandemia quando eu comecei a buscar por algo que eu não sabia o que era, mas eu só seguia a minha intuição. E eu comecei a pesquisar no YouTube, porque eu sempre fui muito apaixonada por metafísica, apesar de não entender nada desse assunto, né? De energia, de vibração. Eu não tenho ainda esse conhecimento profundo. Eu sou uma curiosa apaixonada e eu gosto muito de estudar sobre isso. E eu segui a minha intuição. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui tendo mais curiosidade sobre o assunto, até que, inclusive, eu acredito que a Paula teve muita influência nisso, porque eu acredito que o divisor de águas foi quando eu conheci ali a teoria das camadas. Aquilo Ah, ali para mim, aquilo ali para mim foi o divisor de águas da minha vida, porque foi onde tudo encaixou. E aí eu percebi que a vida não era só viver naquele monte de sistemas. Sistema uhum. religioso, sistema que nos controla. E eu virei uma rebelde, porque eu não queria mais ser controlada pela massa, né? Por Sim. tudo. Quando eu percebi que quando as pessoas iam todas numa mesma direção, é porque tem algo errado, eu comecei a me questionar demais. E de um ano para cá, foi onde surgiu essa curiosidade, essa sede de querer descobrir qual é o sentido da vida, porque eu não me conformava mais que fosse só aquilo. Acordar de manhã, cumprir todas as tarefas do dia, dormir, acordar novamente no dia seguinte. Eu não queria mais viver naquele automático. E hoje, Cris, depois de tudo isso, todos os dias eu sou muito feliz por isso, porque todos os dias eu acordo com o sentimento de que parece que tá tudo começando de novo, sabe? É exatamente isso. Parece que todo dia é uma nova chance. Parece clichê até, né? Falar Uhum. assim, é muito clichê romântico. Mas eu acordo assim, eu acordo com esse sentimento, uma nova oportunidade. E assim, é para tudo que eu olho. Inclusive, eu até falo com meu marido, eu não sei por quê, eu falo assim pra ele, eu não sei por quê, mas eu tenho a sensação, todo dia eu tenho a sensação que é o primeiro dia, sabe? Sabe aquela coisa de você viver o primeiro dia como se fosse o único? Não é nem o último, é o único. E eu tenho acordado com esse sentimento há muito tempo. E eu sou feliz por isso, porque eu consigo desfrutar desse dia. E eu acho que é isso que é viver o presente, né? Viver ali fora desse automático. E foi depois que eu passei pela academia que eu percebi isso, porque talvez até já tivesse lá no meu inconsciente, eu já tivesse contato com isso, mas eu não sabia reconhecer. E eu acredito que o que você trouxe para minha vida, Cris, foi aprender a reconhecer os sentimentos, principalmente. Porque eu sempre fui muito intuitiva, eu sempre tive esse meu lado muito sensível, só que eu não sabia reconhecer. Porque era natural, eu já nasci com aquilo. Então, para mim, era natural. E você trouxe isso para minha vida, esse reconhecer esses sentimentos, a energia, quando a minha energia tá alta, tá baixa, eu consegui ter essa percepção através da academia. É exatamente isso. Eu desperto em vocês o que já está em vocês, né? Então, quando você chegou, você já estava num despertar espiritual bem avançado, já estava vivendo uma evolução, né, espiritual bem avançada, com a tua intuição bem aguçada. Era só uma questão de dar um polimento, né? Por isso, a Academia da Mulher Diamante é uma lapidação, né? Diamante é o carvão submetido à pressão, então ele precisa ser lapidado
para virar essa pedra preciosa. Então é isso que acontece, né, com as mulheres dentro da Academia da Mulher Diamante, onde vocês se tornam essas mulheres de alto valor, essas mulheres preciosas que começam a ter essa percepção diferente sobre a vida, a sair desse efeito manada também, a viver em estado de presença, com intenção. Isso sim faz muita diferença, mas é como eu te falei desde o primeiro dia. Apenas ativa o que já existe dentro de vocês. Então você já chegou com essa luz incrível. E outra coisa que me chamou bastante atenção dentro desse processo também foi que a tua intuição, ela também se expandiu bastante, né? Eu lembro que você começou também a ter bastante, receber bastante mensagens, ficou uma pessoa bastante intuitiva, canalizando também muitos métodos de trabalho próprios teu, onde você acabou desenvolvendo ali várias ideias, então surgiram vários insights. Então, realmente, o despertar espiritual, ele traz acesso a tudo isso porque você silencia o externo. E você começa a se voltar para dentro, a escutar realmente essa voz da tua intuição que ela já está ali presente, mas que muitas vezes você não consegue ouvir por causa dos ruídos externos. Então, Tá, realmente é um processo de lapidação apenas. exato. Isso faz muito sentido, Cris, porque eu sempre fui, assim, sensível nessa questão de intuição. E eu não acreditava em mim mesma. A grande questão era essa. Eu ouvia. Hoje eu sei que era a minha própria consciência falando comigo, mas eu, né, antes do processo eu não tinha essa clareza. E eu ouvia e eu pensava, eu tô ficando maluca. E sempre foi assim. E a sensação que eu tinha era, eu tô ficando maluca, eu fico ouvindo coisas, não que não tenho essa, era um ser de fora falando comigo, não, eu sei que era eu mesma falando comigo mesma, eu tenho, pelo menos eu acredito dessa forma. E hoje eu entendo que eu era assim por conta de todas as mentiras que me contaram durante a minha vida, as crenças limitantes que foram sendo plantadas. Então eu não acreditava em mim mesma. Quando eu ouvia a minha consciência falando comigo, me direcionando, eu achava que aquilo ali era maluquice da minha cabeça. É que era Mas, uma ruptura muito grande do padrão, né? Era romper exato, uma ruptura do padrão. Então, ela exato. às vezes é um pouco assustadora. E as pessoas pensam que o despertar espiritual é um processo lindo de iluminação, né? É um processo em que você se liberta do sofrimento e você passa o dia inteiro tomando sol, caminhando na grama, abraçando árvore e falando gratiluz. E o despertar espiritual não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele já surge desse caos que você começa a viver, né? Dessa crise existencial, onde você começa a questionar tudo e todos, e ele se dá de você realmente olhar para isso. Porque várias pessoas hoje passam pelo processo do despertar, várias pessoas hoje estão vivendo esse processo de caos e de crise existencial, mas preferem deixar aquilo ali como se não estivesse acontecendo, né? Preferem não olhar para isso, muitas vezes não enfrentar. E aí ficam tendo essa outra visão de que espiritualidade, que despertar espiritual vai ser algo que vai te libertar de sofrimentos ou de sentir dor ou de acessar coisas que vão mudar a tua consciência. E é bem o contrário disso. Só que você aprende dentro desse processo a ter consciência que aquilo ali vem como um aprendizado e você não vê mais como problemas, né? Você começa a ter uma consciência diferente em relação a isso. E aí sim você consegue viver uma vida mais harmônica, mas não que você nunca mais vai ter problemas, né? Porque a gente sempre vai estar evoluindo. E é como eu digo, se às vezes as pessoas querem vender uma imagem de vida perfeita, a gente sabe que não existe, né? A perfeição, não existe vida perfeita, não existe vida sem problema. E quem está vendendo essa imagem, eu sempre falo, não teria nem como você vender uma imagem estando aqui na Terra, né? Porque quem ascensiona não fica aqui. Então, se você está aqui, é porque sim, você precisa passar por algum processo de aprendizado e de evolução. Bora para a próxima pergunta? Ora, Então, a próxima pergunta é: como você se sentia internamente, emocionalmente e espiritualmente, como você se sente hoje? vou começar falando espiritualmente. Quando eu saí desse controle do sistema religioso, eu vou falar dessa forma. Foi uma vida inteira com um cabresto.
E quando isso se desfez, eu não sei qual foi o momento. Eu simplesmente acordei um dia e aquilo não fazia mais parte da minha verdade. O sistema não mudou o que eu creio. Eu sou cristã, eu acredito nos princípios bíblicos, essa é a minha base. Mas eu não aceito mais ser controlada por um sistema. Religiosidade é diferente de religião, né? E assim, não tem nada a ver com espiritualidade, né? Exatamente. Começa por aí. E eu tinha medo, eu tinha muito medo do que eu ia encontrar. Porque, como a própria Bíblia diz, a verdade nos liberta. E eu tinha muito medo. Não era um preconceito, não era. Até porque eu fui pro processo. Mas eu tinha medo porque eu sabia que eu não seria mais a mesma pessoa a partir daquele processo. E aí, até embarga um pouco assim para falar, porque foi uma vida inteira, né? Vivendo ali naquele cabresto. E um dia eu olhei e falei, mas isso aqui não condiz com o que a gente lê, né? Eu entendi que era muita manipulação e principalmente alienação. E eu tenho um lado meio rebelde de questionar. E quando você questiona, você se torna uma ovelha perdida, né? Não vou nem usar o termo aqui que a gente está acostumado, mas você se torna uma ovelha perdida. Eu sempre fui muito questionadora, desde muito pequena. Hoje eu vejo meu bebê de quase 2 anos, ele é a minha cópia. Porque a minha mãe falava muito isso, que eu era muito teimosa. Eu, com a idade dele, eu não queria mais dormir com ninguém. Minha mãe conta essas histórias, né? Que eu queria dormir sozinha. E eu cresci observando, né? Depois cresci com essas características, saí de casa muito cedo, comecei a viver a minha vida, trabalhar, estudar, tudo muito cedo, muito precoce. E ontem, inclusive, eu estava refletindo sobre isso para pensar o que eu ia contar aqui, né? E eu comecei a analisar exatamente isso, que eu sempre tive esse lado rebelde. E não o rebelde que vai pro baile funk, que bebe, que fuma. Não, não isso. Mas o rebelde de questionar, de querer entender que a vida não se resume só nisso aqui. E, e eu esqueci a pergunta, Cris. Bom, eu acredito que tudo que a gente já falou até agora já veio resumindo essa pergunta. É, porque eu comecei da última, mas eu me perdi. Mas enfim, vai me direcionando aí. Bom, vou lá. A próxima pergunta é porque assim, ó, uma pergunta ela vai fazendo uma Dando. construção, né? Então, às vezes, em uma resposta já responde duas, três. Mas tá tudo Sim. suave, tá? E assim, Quero ó, dar boa noite pra eu Ju, pra minha mãe. estico, viu? E a tua primeira live tá se saindo muito bem. Quem, assim, olhando, nossa, sempre as Você lives. vai. Você vai me cortando aí, porque senão fico. Eu amo falar e eu amo contar sobre essas experiências. Mas esse é Então, o propósito desse canal, né? É a minha história pura, é a tua história aqui, sem filtros, né? Contos terapêuticos vivos, onde você consegue trazer realmente quem é a Ruama na essência, e vocês já viram que ela é realmente aquela que chega e que fala. Não tem meios termos, né? mas eu Tanto não que era assim. Eu não era assim. Eu era muito fechada, assim, no. Eu acredito que por, sabe, todas as crenças que a gente vai adquirir na vida inteira, eu sempre fui muito retraída. Eu lembro que chegavam pessoas em casa, eu me escondia quando eu era criança. Eu não cumprimentava as visitas, eu achava um lugarzinho para me esconder. E depois eu olho para mim e falo assim, nossa, mas não, onde foi que eu me transformei nessa pessoa que não tem mais medo, sabe? Que não tem mais vergonha, que não se esconde mais. Onde foi que eu me transformei? E foi no que bom, né? processo. Que ótimo. Que bom. Teve alguma parte que te confrontou ou te transformou mais intensamente? Teve. Essa parte eu não fazia ideia de que ela ia surgir no meio do caminho, porque eu achava que estava tudo certo. Mas você cavucou e achou coisas que eu nem sabia. Que foi a questão com os meus pais. Eu acho que todo mundo tem isso, né? Todo mundo traz essas questões da infância e elas são muito. Elas ficam soterradas dentro de nós e a gente nem identifica, nem consegue identificar se não tem esse olhar de fora. E para mim estava tudo certo. Eu tinha lá a minha visão em relação aos meus pais, que eu acredito que a maioria das pessoas tem, que a gente sempre tem algo a reclamar dos pais, né? E foi numa única conversa que a gente teve que mudou a minha visão, assim, e eu já tinha tentado.
né? A partir desse princípio. Eu já tinha tentado resolver coisas que eu percebia que não estavam alinhadas sozinha, mas sempre voltava. Sabe? Eu tinha uma mágoa, uma tristeza, um rancor por certas situações. Ah, eu vou resolver isso aqui porque me incomodava. E eu falava, eu preciso resolver isso aqui com meu pai, com minha mãe e seguir. Passava algumas semanas, aquele sentimento voltava e era recorrente. Eu tentava resolver de novo e voltava. E foram muitos meses dessa forma. Acredito que anos. E numa única conversa, você me trouxe um nível de consciência que simplesmente arrancou aqueles sentimentos que eu tinha no meu coração em relação aos meus pais, de achar que eles não foram o suficiente e nunca mais aquilo voltou. Isso que foi muito impactante, porque eu achava, depois daquela sessão que nós conversamos, eu achava que ia voltar, porque eu já tinha tentado. E nada, né, resolvia totalmente. E nunca mais aquele sentimento voltou. E às vezes eu ainda me pego com o olhar de julgamento. Só que ao mesmo tempo é como se eu me lembrasse de você falando, sabe? Que sobre o não julgar. E a frase que você falou para mim que marcou, que é inclusive é o final, mas eu já vou trazer ela aqui, que o meu pai e minha mãe, eles foram o melhor que eles poderiam ser. E aí você trouxe todo o contexto falando das dores que eles também tiveram. E aquilo ali foi para mim foi a maior transformação. Se tivesse sido a única, seria o suficiente. Porque depois disso eu passei a olhar para tudo com outros olhos. O que você, eu lembro claramente o que você disse para mim. E isso, eu estava até conversando com a minha filha e com o meu genro outro dia. Eu olhava para o meu pai com o olhar da minha mãe e eu olhava para minha mãe com o olhar do meu pai. Eu queria cobrar meu pai como se eu fosse a esposa e cobrar minha mãe como se eu fosse, sabe? Eu saí do meu lugar. E você falou isso para mim, volta pro teu lugar de filha. Você é filha, você não tem que cobrar seu pai pelos problemas dele com a tua mãe, nem cobrar tua mãe pelos problemas dela com teu pai. Os problemas são deles. Cris, você não tem ideia. Você tem, né? Tem porque você já acompanha muitas pessoas, mas assim, internamente. Isso foi uma cura, de verdade. Foi uma cura de verdade, porque foi como se você tivesse arrancado uma doença do meu coração, sabe? E eu passei a olhar para os meus pais de outra forma. Simplesmente ser grata por eles terem me dado a oportunidade de viver. Eu sei que essa parte, quando a gente começa, né, são praticamente 3 aulas só de harmonização da família. E quando eu começo falando sobre não existe o outro, vocês já ficam em choque, né? Já ficam me olhando diferente. É isso. E aí, quando a gente chega nessa parte de fazer essa ruptura mesmo, né? Porque às vezes, mesmo a gente vivendo uma fase adulta, ainda a gente não fez essa ruptura com os nossos pais. Ainda existe algum tipo de cobrança, de expectativa, de ciclos que estão ali entrelaçados, né? E acabam bloqueando a nossa vida, bloqueando a nossa prosperidade hoje. E é bem impactante mesmo para muitas pessoas, mas eu lembro que para ti foi algo bem, bem crucial, assim. Foi. E assim, Cris, tem um detalhe em tudo isso. Eu não acreditava que isso era possível. Para ser sincera, eu achava que isso era papo de terapeuta. Essa questão de resolver os problemas não vou dizer problemas da infância, mas essa forma que eu olhava para os meus pais, justamente porque tinham muitos conflitos e eu cobrava meu pai por ele não ser um marido ideal, né, para minha mãe, e eu cobrava minha mãe também pelos defeitos que ela tinha, só que eu não tinha consciência que era exatamente isso, que eu tinha saído ali do meu lugar. E eu não acreditava que essa transformação fosse possível nem comigo, nem com outras pessoas. Eu achava que isso era papo de coach, papo de terapeuta. E eu vim para aquela sessão com aquele sentimento assim. Eu sei que não vai funcionar comigo, mas eu vou tentar. Eu vou me der, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Porque eu sou muito assim, eu pago pra ver. Não tenho nada a perder, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. E eu acho que isso foi o que mais me impactou, sabe? Além da transformação em si, mas foi ver que realmente funciona. E assim, são Bom, né? conversas, né? O que traz a clareza, o que resolve? É você criar consciência de tudo. Sim. Não é uma fórmula mágica.
A partir do momento que você faz as perguntas corretas e você faz com que o paciente ele olhe com um olhar diferente, você ressignifica tudo aquilo. É Sim. simples, né? Cada exercício, né, cada técnica que tem ali dentro da Academia da Mulher Diamante, ela tem um propósito, é que nem eu falo para vocês às vezes. Não vão fugir disso aqui, porque parece que é um exercício que não vai dar em nada, mas vai dar em muita coisa. E é legal você estar trazendo isso, porque eu acredito que quando a gente fala, né, porque assim, na verdade, eu nunca abri, né, aqui nas redes sociais o que que acontece dentro da Academia da Mulher Diamante. Eu falo sobre o processo e tudo mais, mas a gente nunca abriu, eu nunca abri aqui detalhadamente o que é feito lá dentro da academia, né? E eu sei que quando alguém me procura, me chama no Instagram para conhecer mais da Academia da Mulher Diamante, eu geralmente falo: olha, é só vivendo o processo. Não tem como eu te explicar tudo que vai acontecer lá dentro, né? É só realmente você vivendo o processo. Mas uma coisa eu posso te dizer: essa vai ser a tua última mentoria. Esse vai ser o teu último processo de terapia. E aí a pessoa me olha assim e fica, né? Nossa, mas será mesmo? Até esses dias teve uma outra aluna que me disse assim, Cris, quando você me falou isso, eu saí dela pensando assim, meu Deus, será que ela sabe o que ela tá fazendo? Será que realmente ela sabe o que ela tá fazendo? Porque eu não dou muitos detalhes, não tem como a gente contar tudo o que acontece, né, dentro. Até porque cada uma vai viver um processo diferente, viver o processo necessário. Mas é realmente isso, é você ir na raiz das questões e trabalhar tudo isso, né? Podemos seguir? Pode. Eu estou adorando. Quero dar boa noite a todas que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindas. Então, vamos continuando aqui com as perguntas. Quem é a Ruama que nasceu depois desse processo? Eu acredito que tem uma frase, uma palavra que me define, que é eu descobri o meu poder pessoal. Eu acho que essa é a melhor frase que me define, porque eu olho para trás, há um ano atrás, antes do processo, eu, eu, eu acho, eu me vejo como uma menininha, sabe? Uma menininha com medo, que foi com medo mesmo, enfrentou as dificuldades, os medos, com medo, e foi, só foi. Sem saber o que ia acontecer no caminho, mas seguiu. Só que eu tinha muitas limitações e eu não sabia lidar com elas. Então, durante esses meses, né, de um ano para cá, antes da gente iniciar o processo, eu passei por algumas situações que hoje eu consigo olhar para trás e ser grata por isso, porque aquilo também foi me lapidando. Aqueles desafios foram me lapidando totalmente. Só que eu não sabia lidar com aquela pressão, com aquelas situações do momento, e de certa forma aquilo me prejudicou muito. Mas ao mesmo tempo que me prejudicou no sentido emocional, me fez crescer e me fez. Como é que eu posso dizer? É como um bebê. O bebê tá lá dentro do útero crescendo e chega um momento que a pressão é tão grande que ele simplesmente é expulso dali. E foi basicamente isso que eu vivi. Eu fui crescendo ali num lugar que aparentemente era confortável, mas com a pressão. Só que de repente eu tive que nascer. E foi depois, o nascer foi depois do processo da academia, porque hoje eu olho, eu falo, cara, eu sou muito foda, porque eu aprendi a reconhecer as minhas características, os meus defeitos também, e principalmente as minhas qualidades, porque eu tinha muita dificuldade. Apesar de saber que eu tinha muitas qualidades, eu tinha até receio de reconhecer isso, sabe? E eu sempre tava ali com aquele sentimento, não era de inferioridade, mas era o medo. O medo, ele me resume, sabe? Nesse sentido, era sempre medo de, ai, mas e se não for o suficiente? Ah, eu vou fazer, mas e se não for o suficiente? E se eu não fizer direito? Eu fazia com medo, tava, sabe? Nunca fui assim de deixar de fazer por medo, mas eu sempre achava que não era o suficiente.
Mas é justamente esses processos que você viveu antes de entrar na academia que te trouxeram até mim, né? Porque se você não acessa isso, que começa a te incomodar, né? Que nem eu te disse, essa crise existencial, esse vazio interior, esses questionamentos que tu começa a fazer, essa ruptura necessária ali, você não vai, às vezes, procurar um processo, né, de lapidação, um processo de mentoria, um processo de terapia. Então, graças a isso tudo que você também chegou até mim e que juntas, né, a gente viveu essa jornada, que nem eu te disse antes, trazendo tudo que estava ali dentro da Ruama, a verdadeira essência da Ruama para fora, para hoje ser essa mulher incrível, né, Sim, que tem 4 filhos. Eu quero ressaltar muito assim a minha admiração que eu tenho por ti, por você ter 4 filhos, né, ter também criança pequena, e por mesmo assim você ser empreendedora, por você empreender, por você buscar sempre se desenvolver, você empreende, você trabalha, você é mãe, você é dona de casa, você é esposa, você é filha, e mesmo assim você está sempre entregando além, né? Entregando além no sentido do teu trabalho, que nem essa mentoria que você criou, esse projeto lindo que você criou, que hoje também desperta outras mulheres a poder ser empreendedora, trabalhar a partir de casa no home office, né, que nem você atua, e que é possível. Não é porque às vezes a mulher tem filhos ou tem mais que um filho que ela precisa se anular como exato. mulher, como mãe, como esposa, como empresária. Então, além de você desempenhar todos esses papéis, você ainda tem essa excelência de buscar algo a mais para contribuir, para causar um impacto na vida das pessoas, para deixar o seu legado. E eu te admiro muito por isso. E eu sempre te achei muito corajosa. Então, quando você chegava para mim e falava diferente do que eu estava vendo na minha frente, eu pensava, tá, mas peraí. Como assim? Eu não tá batendo o que ela tá falando dela com o que eu tô vendo aqui, né? Cris, assim, eu fico muito feliz pelas suas palavras, muito obrigado. E antes, assim, antes de te conhecer, eu tava, sabe, a minha cabeça tava assim, ó. A minha cabeça, eu pensava de dia e noite, eu me perdi nos meus pensamentos. Eu pensava assim, mas quem sou eu agora? Eu acho que eu até cheguei a comentar isso com você, que a frase que me resumia era: quem sou eu? E eu tava muito perdida, porque depois que eu tivesse a ruptura com o sistema, principalmente com o sistema religioso, eu perdi a minha identidade. Eu não me reconhecia mais e eu não sabia aonde terminava a religião e começava Deus. Sabe? Mais ou menos isso. Eu não conseguia fazer essa diferença. E esse foi o processo mais doloroso. Esse processo, com toda sinceridade, ele demorou muito tempo para começar a dar resultado. Lembra que você, às vezes, ali nas nossas conversas, a minha vibração na questão me fugiu a palavra, da espiritualidade sempre dava muito baixa? Uhum, E o processo foi muito longo em relação à religião, à espiritualidade. Foi muito longo. E se eu te falar que tem mais ou menos 1 mês e meio que isso encaixou, sabe? Que sim. realmente isso encaixou. Porque não é um processo que você vai entrar, você vai fazer ali toda a jornada e vai sair lindo e maravilhoso. As coisas elas vão continuar acontecendo. É engraçado, porque parece que você me deu várias ferramentas que eu vou utilizar elas pro resto da vida, sabe? E assim, Exatamente. e Esse é é o propósito. inconsciente. E é inconsciente, não é algo planejado, sabe? Mas marca a gente de uma forma tão profunda que a gente não consegue esquecer, mesmo que a minha mente esqueça, mas tá gravado em algum lugar. Eu acredito que seja no meu espírito, e quando parece que eu esqueci, isso o meu espírito me lembra, sabe? Não, mas você Uhum. tem a ferramenta aqui. E de 1 mês e meio para cá, 2 meses, mais ou menos isso. E olha que o nosso processo já passou faz tempo, né? Eu continuei vivendo várias coisas, estudando e buscando, e, e aí foi onde parece que as coisas realmente encaixaram. Quando a questão espiritual se resolveu, aí o resto deixou. Aí, assim, as outras preocupações não existiam mais, sabe? Uhum. Porque eu me preocupava com uma coisa aqui, com outra ali, sempre com amanhã. Sempre preocupada com amanhã.
sempre preocupada com as contas, com as crianças, com o futuro, com o país, com a loucura que a gente está vivendo, e isso me angustiava. E depois que a questão espiritual encaixou, sabe, eu resolvi isso, e assim, ó, foi muito incrível, porque não precisa, não precisa ser algo difícil, sabe? Não é algo extraordinário. Foi com um louvor. E olha que eu não gostava mais nem de ouvir louvor. Eu tava tão rebelde, no sentido assim, revoltada, que eu fechei o meu coração. Eu falei, eu não quero mais. Eu vou achar Deus, eu vou encontrar a minha verdade sobre quem é Deus, de alguma forma, mas eu não quero mais ouvir nada. Eu quero, assim, ouvir ele no silêncio. Eu tomei essa decisão, sabe? Eu vou encontrar ele dentro de mim no meu silêncio, mas assim, passou, passou. E eu passei por muitas situações onde eu chegava a questionar, sabe? Não que eu duvidasse, mas eu começava a questionar, eu e os meus questionamentos de sempre. Até que um dia eu parei e falei, ah, vou ouvir um louvor. E eu tava fazendo as coisas, coloquei um fone. E aquele louvor, eu nunca tinha parado para prestar atenção na letra, apesar de eu ouvir sempre. E ele foi assim, resumiu o que eu estava sentindo. Só que não no sentido. Eu fico procurando as palavras, é difícil de encontrar uma forma de expressar, sabe? É tão profundo que não tem. Palavra não é o suficiente para expressar. E eu estava ali estudando, nessa busca, e aí eu estava no bloqueio. Olha que loucura! Eu estava com uma dificuldade de gravar vídeo. Lembra que você me pediu para gravar o vídeo e eu não falei, Cris, não rolou? Foi naqueles dias. Falei, eu não vou, eu não consigo. Eu tentei, mas não. Eu olhava para a câmera, não funcionava. E aí, eu comecei a ouvir esse louvor por aqueles dias e me veio uma pergunta: o que a timidez, a vergonha, ela tá ligada ao quê? Isso é muito profundo, Cris. E aí eu fui lá buscar lá na tabela da vibração, né? Eu não sei os termos, Cris. Eu não sou especialista assim, mas eu vou buscando. E aí Mas eu fui ela tá buscar lá dando um show aqui, ó. Nota 10 para essa aluna. Eu fui buscar lá na tabela de vibração qual era a vibração da vergonha. E quando eu vi que a pior de todas é a mais baixa, eu fiquei impactada. E aí eu comecei a ouvir esse louvor, que é um louvor muito bonito. Depois eu vou compartilhar ele com você. E ele falava, olha que loucura. Ele falava sobre perdão, sobre se perdoar. Aí eu falei pra mim mesma, né? Eu falei, tem alguma coisa aqui. O que será que tem a ver uma coisa com a outra? O que será que a vergonha tem a ver com isso? Porque começou a encaixar sem fazer sentido, mas as coisas começaram a se encaixar. E aí eu fui pesquisar no GPT que significa, que tinha a ver uma coisa com a outra. E o GPT trouxe assim, ó, uma análise para mim tão profunda ali eu resolvi toda a minha treta emocional, sabe? E espiritual. Eu entendi que a vergonha ela tá ligada à falta de perdão pelos nossos próprios erros. Quando a gente passa pelas nossas falhas, pelos nossos erros da vida, a gente traz aquele monte de traumas, a gente traz aquele monte de acusações, e nós mesmos não nos perdoamos pelos nossos erros. A partir daí nasce o quê? Os bloqueios de autoimagem. E eu não, Cris, assim, é tão simples, mas as pessoas não têm essa consciência. Eu falei, é isso aqui. E o que na minha forma de ver a vida, na minha verdade, a Bíblia fala o quê? Nós fomos perdoados. Cris, isso assim, ó, foi tão incrível. Na verdade, Ali, a gente não deve nada, né? A gente não exato, deve nada para exato, ninguém. exato, exato. E aí, ali, foi como se tivesse uma fumaça e ela simplesmente dissipou. Ah, tô aqui, ó, fazendo live. Aqui fazendo live, não é nem Aqui, ó. vídeo, é Sem live. problema nenhum. E antes era assim, para ligar a câmera para tirar foto era uma coisa, mas não tinha um motivo específico, sabe? Hoje eu vou para call de venda, até call de vendas eu tô fazendo, cara. Não, e aí, né? Ela achou assim, me livrei da Cris, porque a mentoria terminou, foi lá por março, abril. Faz Ah, agora eu tô tempo. livre da Cris, do nada um convite. Vamos fazer uma live. Mas eu nunca fiz.
Já sabe como é que é, né? Comigo não tem, eu não vou fazer, eu não consigo. Vai fazer, vai conseguir, tá aqui fazendo e tá dando um show. Na hora, Cris, que você mandou o convite, eu assustei, sabe? Eu falei, putz, uma live. Mas era o meu sonho, era fazer uma live. E eu falei, eu lembro que a minha primeira mentora, em 2019, eu falei pra ela, eu vou ter certeza que eu venci no dia que eu abrir a câmera e participar de uma live. E no dia que você mandou, por Deus, Cris, e no dia que você mandou o convite, eu travei, eu caí assim, putz, será que eu vou conseguir? Mas eu não, falei, eu vou. Vou com medo. Porque essa sou eu. Viu quando eu falo pra vocês que vocês vão viver a academia da Mulher Diamante pro resto da vida de vocês? Olha aí. Exato. Aqui é É prova, isso. continua vivendo. É, Que bom, ficou muito feliz. Que bom que eu estou também sendo contribuição na sua vida para a realização desse certeza. sonho. E depois, quando tu Com assistir essa certeza. live, tu vai ver que confirmou tudo, tá? Confirmou tudo. Bom, então, vamos aqui aos finalmente. O que significa ser uma mulher diamante para você? Eu acredito que, para mim, foi descobrir o meu valor. Eu acho que isso define totalmente, porque eu, apesar de acreditar que eu tinha muitas qualidades, eu não é orgulho, mas eu sabia das minhas qualidades, porque eu gosto de estudar, eu sou dedicada, eu sou curiosa, e eu reconheci essas qualidades, mas nunca foram suficientes. Eu sempre achava que faltava algo. Sempre ia ter alguém melhor que eu. E depois da academia, eu reconheci o meu valor. E aí, Vai me fazer o que chorar, que eu vai me me fazer chorar. Eu tornei? disse que não vale fazer a Não, mental chora não. não. Chora não. E aí, esse nome, Cris, ele não poderia ser mais perfeito, sabe? Mulher diamante, porque a gente descobre isso, o nosso valor. Não é clichê, sabe? Pode parecer, ai, mas é muito lindo pra ser verdade. Só vivendo pra entender. Por mais a gente pode ficar aqui, ó, dias e dias conversando, mas se a pessoa não tiver coragem de passar pelo processo, que dói, também não é tudo flores, né? Você confrontava demais, né? Nunca, não existia aquele momento de passar a mão na cabeça. Eu vinha, uma das coisas, um dos padrões que quebrou, assim, Cris, que era mascarado, é o vitimismo. Eu nunca me achei vitimista. Não, porque você é vitimista, mas eu não sou, sabe? Só que você cavucou. Você achou meu vitimismo. E você vinha e me confrontava. E eu ficava assim, putz. Porque eu nem sabia que eu tinha aquilo ali guardado lá no coração. E você achava. E pegava na cara ainda, né? Sem dó nem Exato. piedade. Sem Vamos passar a acessar mão, isso aqui, vamos olhar para isso. sem passar a mão na cabeça, sem, sem moleza. Com toda delicadeza, com toda gentileza, mas assim, sabe? Sem validar aquele sentimento de vitimista. É como eu sempre falo, né? Dói um pouquinho na hora, Dói. mas a libertação que te traz, ela compensa, né? Porque às vezes a gente não quer acessar, não quer olhar para isso, né? Vai Exato. deixando lá embaixo do tapete, vai negligenciando muita coisa, só que isso vai se arrastar para tua vida toda. Então, ou você olha para isso agora, né? E isso é integrar as sombras. Então, quando muito se fala, ai, tem que integrar as sombras, mas aí às vezes a pessoa não quer admitir que ela pode estar sendo vítima, que ela pode estar sendo negligente, que ela pode não estar sendo quem ela pensa que ela é, né, da forma que ela é. E quando você acessa isso e você olha para isso, você integra isso, né, que nem você, por mais que eu fiz olhar para esse processo, você integrou isso, ok, beleza, eu estou sendo vítima nisso aqui. Mas eu aceito, eu acolho e trago isso para minha consciência, porque a gente só consegue realmente olhar para as nossas sombras e integrar isso quando a gente traz luz, né? E aí você olha para isso, para esse processo, cria uma consciência e começa a ver diferente e agir diferente a partir de então. Porque sem consciência a gente vai ficar repetindo por muitos anos, né? Exato. E aí eu queria fazer uma última pergunta,
tá? Essa pergunta, ela é bem espiritual, porque dentro da Academia da Mulher Diamante, né, a gente vive não só um processo de mentoria, mas também um processo espiritual muito profundo. E as técnicas que são usadas ali também são energéticas e espirituais, então é uma espiritualidade bem aprofundada mesmo. E eu queria que você me trouxesse assim, qual foi o momento de maior conexão espiritual para ti, assim, que você realmente entendeu que a Academia da Mulher Diamante era um processo espiritual, que você sentiu assim, que o negócio fez download. Eu acredito, Cris, que foi no momento que eu não sei se é isso exatamente, mas na minha percepção, eu acredito que foi no momento que eu consegui, como é que eu posso expressar isso? Que eu consegui entender nem é a palavra correta, mas ter clareza do meu nível de energia, vamos dizer assim. Da mesma forma que eu consigo identificar a minha energia, identificar é a palavra certa, que eu consegui identificar a minha energia da mesma forma que eu consegui identificar os meus sentimentos. Quando eu tive essa clareza, eu acredito que a vida ficou mais leve. Porque eu acordava, às vezes, com aquele sentimento estranho, sabe? Pesado. E eu não sabia, eu não tinha a ferramenta certa para sair daquele sentimento, né? Daquela energia baixa. E às vezes até sem motivo, mas eu não sabia lidar com aquilo. E eu acredito que isso faz parte do cotidiano da maioria das pessoas, né? Não acordar muito bem, ou de repente tá tudo bem e, sei lá, bater um. A gente costuma dizer que é um sentimento ruim, só que as pessoas não têm essa consciência ainda de que isso tudo é energia. E eu acho que isso foi o ponto-chave. Foi conseguir identificar isso, lidar com isso, porque hoje eu já consigo identificar e, e sair daquela situação. É, como a gente fala, né, dentro da Academia da Mulher Diamante, é despertar em você as suas habilidades de autocura. E após Exato, esse processo da exato. academia, você pode tornar a terapeuta de você mesma e é o que realmente acontece, né? E é bem legal a gente estar tá tendo essa live, essa conversa aqui, né? Além de contar a tua história, contando também tudo que você viveu dentro da academia. E eu confesso que nós, às vezes, como terapeutas, a gente até se questiona, dependendo, né, o caso que chega. E como a tua história, ela tá voltada à religião, ela é uma história de muito impacto. Então, quando você chegou para mim também, nesse processo de ruptura da religião, nesse processo de questionamento de religião, de espiritualidade, de Deus e de tudo, para mim também foi muito desafiador. Porque não é como uma pessoa que chega assim, ai, Cris, eu quero tratar uma carência, uma dependência emocional. Não desmerecendo nada e nem ninguém, né? Porque todo o processo ele tem uma ferida por trás. Mas você sim, tipo assim, uma das minhas primeiras alunas, ela já chegou assim, Cris, eu estou passando um processo de ruptura da religião, da espiritualidade e de Deus, porque eu não acredito mais nisso, porque falaram isso, porque isso é manipulação. Eu, opa, peraí, né? Como que eu vou dar conta de tudo isso? Mas tem uma frase que eu levo muito comigo, e hoje também formando outras terapeutas, eu falo muito para as minhas alunas, cada um tem o terapeuta que merece, né? Cada um tem o mentor que merece. Então, se você chegou até mim, é porque sim, eu conseguia te ajudar, te auxiliar nesse processo. E mesmo a gente não tendo combinado, né? Depois de abril, faz aqui uns 3, 4 meses que a gente está sem conversar. Claro, Sim, né? Às vezes mandando alguma coisa no WhatsApp ali, mas bem pouco. Eu sei mais participar da tua vida ativamente, como antes. sim. Ver que você continuou todo esse processo. Então, assim, tudo aquilo que às vezes a gente fala, que a gente entrega, hoje você trouxe também essa confirmação para mim. Então, quero te agradecer, porque também foi muito importante essa live para mim, como mentora e terapeuta, estar validando, né, também o meu trabalho junto com esse teu posicionamento, junto com essa tua história linda que tu trouxe aqui para nós hoje. E eu tenho certeza, Ruama, que você
a partir da tua história, a partir do que você disse hoje, que você abriu teu coração aqui, com a cara e com a coragem, você vai apoiar muitas mulheres a fazer esse processo também, de entender que existe uma diferença muito grande entre religião, religiosidade, né? Entre manipulação, entre você, às vezes, estar ali vivendo um processo que se você sente que precisa fazer uma ruptura, que não condiz mais com as tuas verdades, e ter essa coragem de dar esse passo, né? Então, eu tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres, que a tua história cura e vai trazer muita cura para as mulheres que estão nos assistindo. E da minha parte, só gratidão, gratidão por você ter confiado em mim, né? Vivido esse processo junto comigo dentro da Academia da Mulher Diamante. Foi uma honra ser tua mentora, foi uma honra te conduzir nessa jornada nesse processo. Sempre levo todos vocês no meu coração. E deixo a palavra agora para você fazer aí um encerramento, deixar aí uma mensagem também. Eu vou fazer aqui um comentário dentro do que você disse, que eu acredito que vai ser muito pertinente. Porque essa era a minha maior questão, Cris. Quando eu cheguei até você, a minha maior questão era a religiosidade, que eu tinha saído desse padrão, eu tinha muito medo, mas eu tinha uma certeza, eu não queria outra religião. Né? Essa era a minha certeza. E o meu medo estava ligado a isso, de eu buscar entender e as pessoas confundirem achando que eu queria uma outra religião. E não era isso. E eu lembro que eu falei isso pra você. Eu falei, Cris, eu não quero outra religião. E o que me deixou mais à vontade foi que você não interferiu no processo. Você não trouxe verdades absolutas querendo me alienar. Olha, é assim, assim, assado, como a religião faz. Você simplesmente trouxe o seu conhecimento com as nomenclaturas que você utiliza, né, com toda ali a condução das nossas conversas. E o que eu me senti mais à vontade durante essa parte do processo foi porque eu consegui ancorar tudo aquilo que você trazia no que eu já tinha por base, né? Então, quando você falava, olha, assim, assado, tal, eu consegui ancorar tudo aquilo dentro da Bíblia. E eu ficava impressionada, porque eu falava, nossa, mas a Cris está falando isso, a Bíblia também fala isso. E você não falava sobre religião, você trazia direcionamento. Mas o direcionamento era exatamente aquilo que eu já conhecia, que eu já tinha por verdade. Então, você não interferiu nesse processo. Só que você me deu leveza, você trouxe leveza para que eu conseguisse seguir um caminho e encontrar o quê? Encontrar Deus exatamente onde ele estava, de onde ele nunca saiu, que era dentro de mim. Não era no, não era lá com o pastor em cima, não desmerecendo, porque cada um sabe do que crê, né? Mas aquilo para mim já não fazia mais sentido. Depois que eu tive essa percepção que aquilo ali não fazia mais sentido para mim, eu vou na igreja ainda, é, faço, né, ainda as minhas práticas de fé, mas hoje eu sei que homem nenhum tem poder sobre a minha vida. Essa foi a grande ruptura. Foi quebrar o padrão de dependência emocional de um homem que usa a Bíblia para manipular. Porque, claro que existem muitos homens que fazem o que é o correto, mas existem em qualquer lugar, né? Mas existem outros que não. E a partir do momento que eu tirei a minha emoção das mãos de um ser humano, eu resolvi todos os problemas. Mas para isso, Cris, para passar pelo processo, precisa vir despido de preconceito. Não adianta vir até você com um coração cheio de preconceitos. Com medo, vale. Porque a gente tem medo do desconhecido. Mas com preconceito não vai funcionar. Porque a gente vai estar sempre resistente. E a gente precisa ter humildade para aprender e para aceitar ser transformado. Porque eu acredito que a transformação não é a Cris que faz, mas é tudo aquilo que você traz pra gente que vai abrindo ali os nossos olhos, expandindo a nossa consciência, é o que faz a verdadeira transformação. Quando eu comecei nesse processo lá em 2019, buscando informação, eu posso falar com quem eu ouvia? Bom, Eu comecei ouvindo o Pablo Marçal.
E eu Uhum. Ah, olhava, eu lembro que você comentou. foi ali que tudo começou. E eu odiava o Pablo, sem nem nunca ter escutado um vídeo dele. Só que um dia eu parei e falei, eu vou ouvir esse cara. E começou ali. Eu não entendia nada do que ele estava falando. Não entendia nada. E só que aquela mensagem, ela foi ficando gravada em algum lugar, sabe? E o processo, e aí eu fui passando, o tempo foi passando, os anos foram se passando, 2019, a gente já está em 2025 né? E levou muito tempo o processo, não é do dia para a noite. Mas hoje eu vejo que eu consigo compreender tudo que eu olhava para trás, que era só curiosidade, e que eu não tinha consciência para entender, porque era isso, sabe? Era essa expansão de consciência, era sair do controle que a gente vive sendo controlado por tudo, né? E quando você começou a falar sobre a Matrix para mim, eu não entendia o que que era isso. Você falava, algumas vezes você falou para mim, sobre a Matrix, tal, mas eu ficava assim, eu não vou nem perguntar, porque eu vou passar vergonha. Eu penso, e assim, e foi outra coisa que quando fez sentido, porque eu busquei informação. Eu fui para o YouTube assistir vídeo, eu fui para o GPT perguntar, mas não associava as informações, sabe? Quando aquilo não encaixava, eu não conseguia encaixar aquelas peças. E aí depois que eu adquiri o nível de consciência necessário para entender o que que era Matrix, foi como se eu tivesse empilhado um monte de pecinhas de dominó e elas caíram todas de uma vez, sabe? Foi basicamente isso. Então, para resumir, para eu não ficar aqui falando, senão a gente não vai terminar essa live nunca. É a mensagem que eu quero deixar para quem está disposto a entrar nesse processo de autoconhecimento, porque é isso, é você se reconhecer. Eu vi uma frase esses dias que me marcou. Que quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, não é que a gente vai descobrir coisas, é que a gente vai fazer um caminho de volta. A gente vai lembrar de quem a gente é de verdade. Isso me marcou muito, eu achei incrível. Porque é isso, é você olhar e falar e saber que aquilo ali já está dentro de você, e falar, não, mas isso aqui não é estranho. Essa informação é nova, mas isso aqui eu já sei. Você reconhece aquilo e é simplesmente porque a gente está fazendo esse caminho de volta para a eternidade. Enfim, a nossa consciência ela está em algum lugar muito além do que a gente tem capacidade de compreender. Mas é um processo tão bom, tão gostoso de passar. Eu até tava pensando agora isso, vou perguntar pra ela, tá? E se fosse pra você viver de novo, toda essa jornada da Academia da Mulher Diamante, você viveria de novo? Com certeza, porque eu olho para trás, o sentimento que eu olho para trás, eu vejo assim, quem era a Ruama antiga? Nossa, como eu era uma menininha ingênua. E assim, o que que eu adquiri nesse todo esse processo? Consciência, sabe? Consciência para ser uma mãe melhor, para aproveitar o meu tempo que não é infinito, ele é limitado. Eu não sei o dia de amanhã, sabe? E você lembra, Cris? Eu estava num estado automático. Eu estava ali com dois ou era três projetos e eu estava assim, eu não tinha mais vida. Eu começava a trabalhar às 6 da manhã, parava meia-noite. E de Uhum. domingo a domingo, com um bebê. E eu estava num automático terrível. E aí você me puxou de volta. Porque, tem um detalhe, eu não posso esquecer de falar isso. Eu não fui uma aluna dedicada. Eu fugia muito de você, você lembra? Eu fugia porque eu sabia que você ia me confrontar. E não era uma fuga intencional, mas eu sempre dava um jeito de me sabotar. E inconscientemente até, não, porque não era algo que eu planejava. Não quero conversar com a Cris hoje, eu queria. Só que eu sempre colocava outra coisa como prioridade. Por quê? Porque eu sabia que aquilo ali não ia ser uma conversa tão simples, que você ia me trazer questões que iam incomodar. E aí teve um dia que você falou assim pra mim, Rô, você para de fugir de mim. E eu fiquei, nossa, mas ela percebeu que eu tô fugindo. Eu dava as melhores desculpas e você falou, Juan, você para de fugir de mim. Eu fiquei assim, eu falei, caramba. E aí eu mandava Assim, mandava as mensagens para ela igual, né, da aula e dizia assim, não adianta você não me contar, porque os mentores estão me contando tudo, tá aqui, ó, isso tá aí, aqui. isso também foi algo muito marcante, porque eu não falava. E aí você mandava mensagem, tá acontecendo o quê, né? Você sempre, assim, mesmo que eu não falasse o que estava acontecendo, mas você vinha exatamente com o mesmo assunto. E foi muito impactante. E é isso. Eu viveria assim o processo todo de novo, todo de novo. E eu sei que ainda tem muita coisa para acontecer.
Isso aqui não é nem a pontinha do iceberg, tem muita coisa. Então, para resumir, o resumo do resumo, a mensagem que eu deixo aqui para quem quer passar por esse processo de autoconhecimento, de saber quem é você mesma, porque eu acho que esse é o melhor dos resultados que a gente colhe. É se descobrir. Porque quando a gente ouve, eu vou me descobrir, quem sou eu? Não é sobre o externo, é o que está dentro da gente. São os nossos talentos, os nossos tesouros enterrados, né? E eu acho que essa é a melhor parte do processo. É você descobrir cada dia um pouquinho mais sobre você, mas precisa estar assim disposto. Disposto a abrir o coração e deixar as coisas acontecerem, porque se a gente não dá esse passo com o coração aberto, nada muda. Verdade. Então tá, meu bem. Gratidão, gratidão, gratidão. Realizado seu sonho, feita a sua primeira live, concluída com sucesso. Gratidão por estar aqui. Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram, também vou postar lá no YouTube. Então depois a gente ainda também pode mandar o link para as pessoas que não puderam assistir. A Márcia que entrou agora aqui, pegando a live no finalzinho, vai ficar gravada. Eveline também, e ainda vai poder assistir depois. Então, gratidão, gratidão pela tua contribuição, foi fantástica. Se a primeira foi assim, nossa, né? Já lacrou. Agora as outras vão dizer assim, Cris, eu não quero ir, porque a Ruama foi lá, lacrou geral. Mas é gostoso, Cris. Eu que agradeço, eu que fico muito honrada, muito feliz por ser a primeira, por estar estreando aqui, por estar realizando esse desejo, porque isso com certeza vai ficar marcado. Vai. E por ser de contribuição também na vida de outras pessoas, na sua e na minha, por permitir ser de contribuição na minha própria vida. Gratidão. Boa noite, fica bem. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.